E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Esses dias eu voltei a reclamar bastante de uma coisa. Malhar. Olha que eu gosto disso. E aí, esse meu estado de reclamar disso, ele me fez lembrar de uma época que sim, eu era uma pessoa que só reclamava. Eu reclamava de tudo na minha vida. Não importava o que eu tinha que fazer, não importava onde eu estava, não importava qualquer coisa, eu estava reclamando. Eu ia conversar com alguém e reclamava. Eu era aquela pessoa chata que você nem quer ver, porque você sabe que a pessoa vai reclamar. Você conhece uma pessoa assim, não sabe? Espero que você não seja assim. E aí, eu tava assim. E eu me lembrei de uma coisa que foi muito interessante, uma coisa muito específica. Na época eu morava sozinho, quando minha mãe faleceu. E aí eu tinha que fazer tudo, todo o trabalho de casa, né? Varrer, passar pano. Só que tinha uma coisa que eu odeio, detesto. Nossa senhora, o negócio me cansa. Lavar vasilha. Não sei se você gosta disso, mas assim, você é uma pessoa santa se você gosta disso. Porque, meu Deus do céu, é muito chato lavar vasilha. Insuportável. E eu ficava reclamando o tempo todo antes de lavar vasilha. Eu deixava acumular porque eu não queria lavar. E quando eu chegava lá, tava aquela montanha de vasilha suja. Eu falava assim, caceta, isso é muito chato, não quero fazer. E eu ficava enrolando, procrastinando ali aquela lavagem de vasilha. E ficava remoendo aquilo ali. Nossa, vou ter que fazer isso, vou gastar meu tempo em uma coisa inútil. Nossa, isso aqui é uma bosta, isso aqui é um lixo. Cara, que merda. Pedi pra falar, então não falar tanto palavrão. Eu vou tentar evitar. Mas eu ficava reclamando o tempo todo aquilo ali. Quando eu ia começar a fazer a lavagem da vasilha que eu tinha que fazer, né? Eu já estava cansado mentalmente de tanto ter reclamado. E eu fui notando isso. Isso na época era o quê? 2000 e minha mãe faleceu em 2015, era 2016, mais ou menos 2016, 2017. E eu fui notando, nossa, eu venho lavar e estou cansado mentalmente. Eu fico triste, eu fico irritado, eu fico com raiva daquilo ali e aquilo ali vai me cansando cada vez mais. Com esse pensamento pensei, vou parar de reclamar. Sempre quando vier esse pensamento de reclamar daquilo que eu tenho que fazer, de lavar a vasilha, eu vou tentar controlar e tentar evitar aquele pensamento. Será que vai melhorar? Isso na época, eu não estudava nada sobre o comportamento humano, não estudava nada sobre o cérebro humano, estudava porra. Aí eu falava assim, vou fazer. E fiz. Parei de reclamar. Os pensamentos negativos vinham, né? A reclamação, né? O pensamento ruminando, aquela ideia ruim vinha. Eu tentava controlar, eu mudava o foco para alguma outra coisa e depois eu ia lavar a vasilha e conseguia. Eu falei assim, nossa, está ficando mais fácil. Ou seja, quando nós reclamamos de uma coisa antes de fazer, aquilo ali fica mais difícil. Aquilo ali ficou gravado na minha mente na época. Hoje em dia, só agora no início de janeiro, eu voltei a treinar. Eu fiquei 10 meses sem treinar, porque minha avó faleceu, eu fiquei muito mal mentalmente, não fui, voltei. Só que chegava no dia de perna, mais especificamente o posterior da coxa, porque o quadríceps, a parte da frente da coxa, eu gosto de treinar. Eu gosto de fazer agachamento, eu gosto de fazer agachamento hack, eu gosto de fazer leg press, então eu fico motivado a fazer isso. Vou motivado. Mas no dia de posterior de coxa, eu olhava e falava assim, hoje é o dia mais chato. Não tô afim. Nossa, que é insuportável. Nossa, tem que ir. Nossa, é o dia mais difícil. E eu ia. Porque eu sou o tipo de pessoa que não pula o dia de treino. Se eu não fiz, eu vou fazer. É assim que funciona a minha mentalidade em relação ao treino. Mas, quando eu chegava na academia e eu ia fazer o treino, eu já estava cansado de novo. E foi aí que eu lembrei, na época da vasilha suja, que eu ficava cansado de tanto reclamar antes. Eu falei assim, eu estou cansado de tanto reclamar antes. Isso me lembra da vasilha. Eu parei de reclamar, ficou mais leve. Mas dessa vez, entendendo um pouco mais o cérebro, eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu não só parar de reclamar, eu vou tentar me motivar. Porque o nosso cérebro tem dois sistemas. Um sistema que é top-down, que vem da sua razão, da sua consciência, o que você está utilizando para me ver, para me escutar, para aprender comigo, escutar a minha história. Vem o processo top-down, que vem de cima, a parte superior do cérebro, onde está a nossa consciência, e vai entrando na parte mais interna do cérebro, que é nossas emoções, nossos sentimentos que nós temos. E tem um outro processo, que é o processo bottom-up, que é o processo que vem de baixo dos sentimentos e vai entrando na nossa consciência.
Quando você está com raiva, esse sentimento de raiva influencia os nossos pensamentos e vão ser pensamentos mais raivosos e vai alimentar novamente aquela emoção. Você consegue cortar essa coisa, você está com raiva, você perceber que está com raiva, exercício de inteligência emocional, eu percebo que está com raiva, mas eu controlo o meu pensamento. Porque aí eu vou controlar o fluxo de raiva, pensamento de raiva alimenta o sentimento de raiva. Vem a raiva, vai para o pensamento de raiva. Eu evito o pensamento de raiva, ter raiva, e aí esse pensamento não vai alimentar a raiva. Logo, a raiva tende a passar com mais facilidade. Isso faz também com qualquer outro tipo de sentimento. E eu pensando isso, sabendo desses dois processos do cérebro, top-down e bottom-up, eu falei, se em vez de eu vir com pensamentos negativos e esses pensamentos negativos influenciarem as minhas emoções e eu ficar cansado mentalmente, eu ficar com raiva, eu ficar com ódio daquele exercício, eu vou começar a ter pensamentos positivos. Vou começar a pensar, amanhã é dia de perna, amanhã eu vou treinar pesado, amanhã vai ser um dia em que eu vou aumentar o peso, amanhã eu vou fazer o exercício que eu tenho que fazer, e começar a me motivar. Moral da história? Comecei a ir para o treino extremamente leve, muito de boa mesmo, e o treino rendeu muito mais. Eu comecei a fazer isso em um exercício, em um dia, e agora eu estou fazendo em todos. Todos os dias. Amanhã, por exemplo, eu vou treinar costas. Eu já começo um dia antes, já pensando, amanhã é dia de costas. Amanhã eu vou fazer essas costas crescer. Amanhã eu vou pegar peso pra caceta nessas costas. Elas vão ver. Vai ser o melhor treino que eu já fiz de costas. Eu fico repetindo isso mentalmente, em silêncio, mas também em voz alta. Porque às vezes a nossa mente, ela se torna mais forte do que a nossa consciência. E aí nós não conseguimos ter uma claridade, uma clareza em cima do que nós estamos pensando. Então eu sempre recomendo, fale em voz alta. Mesmo que as pessoas pensem, nossa, ele é doido, tá falando em voz alta. Pense em você. Você em primeiro lugar, deixa o outro pensar o que ele quiser pensar de você. Pense em você, na sua melhora. Então, voltando aqui em todo esse exemplo da minha vida que eu falei aqui. E aí tem dois exercícios para vocês. Caso você comece a reclamar e perceba que está reclamando de algum comportamento antes. Por quê? Porque, um adendo aqui, eu fui pesquisar se isso já tinha alguma escrita, alguma coisa, alguém que já tinha escrito sobre essa coisa de você pensar bem negativamente sobre um comportamento antes de fazer e o motivo daquilo lá te ficar você cansado. Esse motivo eu já falei. Você pensa negativamente, você fica com raiva, aquilo ali vai gerando um esgotamento mental e quando você vai fazer você está mais cansado. Mas também tem um termo que é chamado de, eu até anotei aqui, rapidinho aqui que eu vou, fadiga ilusória. Esse é o termo chamado. É a fadiga ilusória, ou seja, não é uma fadiga real. Você tem a ilusão de que está cansado. Por quê? Porque você já ficou ruminando pensamentos negativos antes mesmo de você fazer o que você tem que fazer. Você tem a ilusão de que aquele comportamento ele é muito mais pesado, muito mais penoso do que ele realmente é. Era o que eu falei aqui com vocês do exemplo da vasilha, do exemplo da academia. Para mim era muito mais difícil de fazer quando eu reclamava. Quando eu parei de reclamar, eu comecei a lavar a vasilha de um jeito mais fácil. Quando eu me motivei, ficou muito melhor na hora do treino. Então, olha, primeiro exercício, caso você perceba que você está reclamando muito em cima de um comportamento antes de fazer. Não deixe esses pensamentos controlarem você. Quando você perceber que você está fazendo alguma coisa que você não gosta, não deixe esses pensamentos negativos chegarem. Começou a chegar, vai fazer outra coisa, vai focar a sua atenção em qualquer outra coisa. Porque o foco que nós temos na nossa vida, ele é limitado. Se você focar só naquilo que é ruim, de alguma coisa que você tem que fazer, você não vai focar no que é bom. E eu não estou falando que tem coisa boa. Por exemplo, lavar vasilha para mim é um pé no saco e simplesmente eu não vejo coisa boa. Ah, vai ter vasilha limpa. Tá, mas eu vou perder meu tempo, então a soma das coisas é negativa. Então, para mim, encontrar um ponto positivo na vasilha limpa, não tem. Sinceramente, eu não consigo. Mas eu consigo evitar que os pensamentos negativos venham. E só de evitar, eu já evito essa fadiga ilusória, o cansaço ilusório que nós temos antes de fazer alguma coisa. Então assim, sentiu que vem um pensamento negativo? Se você conseguir perceber
pontos positivos naquele comportamento, foque nos pontos positivos. Se você não conseguir, foque em qualquer outra coisa. Vá fazer o que você tem que fazer quando não tiver com pensamentos negativos, que aquilo ali vai ficar mais fácil para fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem coisa positiva? Foca no ponto positivo e fica se alimentando daquele ponto positivo. Aquilo ali vai ficar muito mais fácil de ser feito. E aí tem uma outra coisa que eu faço quando eu estou lavando vasilha, que é um negócio chamado de associação de comportamentos. São dois comportamentos, você pega dois comportamentos diferentes e juntam eles. Desde que você consiga fazer isso. Lavar vasilha é possível. Por quê? Porque a nossa atenção no lavar vasilha, a gente não precisa de muita atenção. A gente não vai machucar. Espero que não. Cuidado com as facas aí, garotos. A gente não vai machucar, a gente não vai correr algum certo risco ali. Então, o que eu faço quando eu estou lavando vasilha ou quando eu estou fazendo qualquer outra coisa que eu posso fazer essa associação de comportamentos? Vou dar o exemplo da vasilha. Eu tenho que lavar vasilha? Beleza. Eu pego o meu tablet aqui, eu tenho um tablet, antes eu fazia com o celular, mas eu tenho um tablet, e eu coloco uma live para ver, coloco um vídeo no YouTube para ver e deixo no canto. A vasilha fica aqui na minha frente, o tablet fica aqui. A live vai rolando, algum vídeo de 30 minutos vai rolando, e aí a minha atenção não fica na vasilha. Muitas vezes, hoje em dia eu estou fazendo isso também, que é ensaiar. Eu ensaio enquanto eu lavo vasilha. Ou seja, o que eu estou fazendo? É simplesmente, sabendo que a atenção, que o nosso foco ele é limitado, eu não estou deixando com que o foco entre num ponto negativo, que é olhar a vasilha e falar que bosta, eu estou lavando vasilha, isso aqui é chato, isso aqui é insuportável, eu não aguento fazer isso. Não. Eu estou fazendo o quê? Estou focando na aula que eu tenho que gravar, estou focando numa coisa que eu li, eu estou focando numa live, quando eu não estou afim de pensar demais, eu coloco a live e estou vendo a live. E aqui, ó, estou lavando o prato, mas a atenção está na live. A atenção fica ali. Então, a ação que eu estou fazendo fica muito mais leve. Recomendo que vocês tentem fazer isso. Muito obrigado. Só a última coisa. Se você ficou até o final, dá um like aí pra nós. Comenta. Me pedem para falar isso, eu sempre esqueço. Então, dê um like. Comenta o que você acha. Se você já fez alguma coisa sobre isso. Beleza? Faça isso. Muito obrigado. E até a próxima.